Opa, e aí, seja bem-vindo para esse vídeo. E no vídeo de hoje eu estou fazendo um review do áudio Big Finish da linha do Early Adventures After the Daleks. Né, porque semana passada foi o review de The Daleks Invasion of Earth e essa história é uma continuação direta daquela, então achei que faria sentido, né, eu lançar esse review agora. Você provavelmente já sabe como funciona esse vídeo de review, né, mas caso você não saiba, é bem simples. Eu pego um áudio, analiso o plot, o pacing, os personagens, a soundtrack, dou uma nota no final. É super simples, obviamente tem spoilers, né? E é isso. Realmente não tenho muito mais a falar aqui no começo, então já se inscreve e bora pro vídeo. A história no formato padrão, entre aspas assim, lançamento da Big Finish, né? 4 partes, 30 minutos cada, 2 horas de história no total, que é um bom tempo, tá? Vamos dizer que é um bom tempo. É importante ressaltar isso, porque vai ser importante depois. É uma boa ideia, é uma boa premissa, assim, fazer uma história que se passa logo depois de The Daleks Invasion of Earth, porque tem várias coisas que você pode explorar, assim, nesse novo mundo. Mas essa história acabou tentando fazer muita coisa e acabou não focando muito em nada, não desenvolvendo direito as coisas e, assim, não ficou muito legal. A Susan, que seria, tipo, a parte principal dessa história, o personagem principal mesmo, é ok. Assim, eu senti que ela podia ter sido escrita de uma forma muito mais forte, assim. Você poderia ter uma análise psicológica muito mais a fundo da personagem nesse momento tão importante, na verdade, tão difícil, né? E, tipo, a relação dela com o David também, eu achei que seria uma coisa muito mais proeminente na história, mas acabou não tendo nada, basicamente. Tipo, eles não tem nada rolando entre eles. É bem esquisito, considerando o contexto do que acabou de ter, né? Que, tipo, em, sei lá, 2, 3 dias eles se apaixonaram. Eu achei que ia ter um pouco mais de coisa rolando entre os dois, não tem nada. O David, né, falando do David, ok também, de novo, eu achei que ele ia ter um papel um pouco mais importante da história, mas, sei lá, ele é só meio que o companion da Susan, jogado um pouquinho do lado pro outro. Ele tem as coisinhas pra fazer dele, mas não é muito também, e não é nada grandes coisas também, sabe? Mas uma coisa que eu gostei foi o desenvolvimento que o Ian e a Bárbara tiveram. Tipo, surpreendente essa história que uma das pessoas que tem mais desenvolvimento é um personagem que nem tá aqui. Que a gente tem um pouco de uma exposição sobre o que aconteceu com eles quando eles voltaram pra Terra, né? Com a Bárbara falando sobre o Zarb, Marco Polo, os Daleks, e o Ian escrevendo um papel científico sobre viagem no tempo. Eu achei que é um pouquinho de trivia, assim, um pouquinho de lore pra esses dois personagens. Muito bacana, tá? Muito melhor que qualquer coisa que a Susan e o David ganharam nessa história. O vilão é o Marcus, que é só um político genérico. Tipo, ou seja, ele é corrupto, assim, é isso, sabe, ele é o estereótipo do político corrupto, assim, sem moral nenhuma, asqueroso e tal, ele, nada novo, não é nada tão interessante assim, é super genérico e previsível o que vai acontecer com ele, assim, o que ele faz, não é lá grandes coisas também. Os Daleks, que na verdade só tem um, né, assim, é o que eu esperava. É que nem Legacy of the Daleks, que eles têm pouca participação ativa no plot. Que é uma coisa que eu gostei, É After the Daleks, é depois do Daleks. Não é pra fazer uma história de Daleks, sabe? Fazer uma história sobre as pessoas, é pra fazer uma história mais focada nos personagens. Acabou sendo, assim, o Dalek, ele de fato não é tão significativo assim na história. Ele meio que só fica na primeira parte mesmo, então... eu gostei disso. E também, pequeno plot sobre uma gosma laranja que é secretada por um bicho lá que os Daleks criaram. E essa gosma, ela é uma arma psicológica que causa alucinação, assim, se entra em contato com a sua pele. Que é uma ideia muito maneira, uma ideia muito maneira. Só que, de novo, é mal explorado, é pouco explorado, assim, que realmente é uma ideia muito legal, sabe? Eu realmente gostei disso. Uma das minhas coisas que eu mais gostei desse áudio foi essa gosma laranja. Assim... A história decide tomar o rumo de uma história política, porque, tipo, claro, né, a primeira coisa que você faz depois de 10 anos de invasão é o quê? É comida, água, salvar as pessoas, começar a reconstruir as coisas? Não, é fazer uma eleição. Obviamente, né, todo mundo chegou a essa conclusão. E, tipo, é isso, a parte política, sabe? É só a Susan contra o Marcos, meio que... cenário eleitoral, assim, é bem raso mesmo, né? Nada lá, grandes coisas também. Também tem um plot sobre os Robomen e como que você salva eles, né? Como você recupera eles e reintegra eles na sociedade.
que foi a parte mais bem elaborada e mais bem desenvolvida da história. E, consequentemente, foi a parte que eu mais gostei também, porque a gente tem uns desenvolvimentos bem interessantes sobre os Roboman, assim, nesse contexto. Que é isso, sabe? É uma história que você se abriu pra novas possibilidades de histórias, pra contar novas coisas que você pode fazer com esses personagens, com esses conceitos. E os Roboman são o exemplo que mais deu certo nisso, sabe? No geral, é uma história que tinha grande potencial, tinha muita coisa que podia ser explorada, mas, tipo, sabe, você tem muita coisa que pode ser feita, você tem um grande potencial, não significa que você precisa fazer tudo. Você não precisa explorar todos esses conceitos numa história só. Então, é uma história que ela pecou pelo excesso mesmo, é mais quantidade do que qualidade. Não é uma história ruim, é, tipo, longe disso, não é uma história chata também. O pacing é bom, por sinal, sabe? A história tem uma progressão ok, sabe? Um final meio genérico, meio previsível. No geral, é uma história bem passo a passo, assim, sabe? Ela foi mal executada. Tipo, a execução não é ruim, a execução é só... Ela poderia ser melhor. Ela poderia ser bem melhor, assim. Tentando cobrir todos esses plots em só 4 partes, acaba ficando sem tempo pra realmente explorar eles a fundo e acaba só sendo coisas bem rasas mesmo, assim. Os personagens são todos bem rasos, bem genéricos. Os plots explorados são ideias boas que têm grande potencial, mas com pouco tempo só ficou uma exploração rasa de tudo, assim. De novo, a coisa mais legal foi o Roboman, que foi o que eu senti que foi dedicado mais tempo na história, e a Gosma Laranja, porque é uma ideia muito boa. Então, tipo, sabe, é uma história que ela tinha bastante potencial pra ser uma história bem legal, mas a execução não foi lá das melhores, assim, é realmente uma oportunidade perdida. Realmente é uma pena. Então, por isso eu dou um 7 pra essa história. Mas, assim, eu acho que teria um jeito de você consertar isso aqui. Poderia ser uma série, 2 lançamentos, assim. Assim você tem basicamente o dobro de tempo para explorar essas ideias, né? O primeiro áudio, o primeiro lançamento, poderia ser sobre reconstrução mesmo. É uma história focada nos personagens, focada na Susan mesmo, no Dave, na relação dos dois. E você pode botar também o plot dos Roboman, que, né, é bem legal, já tá bem desenvolvido nessa história, então você teria até um pouco mais de tempo para desenvolver ela. E o plot da Gosma Laranja, porque ele adiciona um pouco de ação e é um conceito bem maneiro, assim, e deixa uma história bem... Eu sinto que seria uma história bem completinha, assim. Você tem 3 plots paralelos, né? Que não necessariamente paralelos, mas que se interagem bastante, mas são bem únicos. Você tem grandes desenvolvimentos para os personagens. Eu acho que seria uma história bem interessante até. E o segundo lançamento poderia ser focado só na parte política. Aí você teria, né, essa coisa do último Dalek, você teria o Marcus, seria toda essa trama política que vem lá, seria bem puxado de Legacy of the Daleks, né, que se passa no futuro, do ponto de vista da Susan, né, você puxaria aquelas tramas que tem nessa história de política e tal, e eu acho que acabaria sendo uma história bem maneira se você realmente focasse em fazer uma história política, tipo, nível Live 34 mesmo. Eu escutei essa história recentemente, amei, e eu acho que você poderia se basear muito nela pra fazer uma história que é política e muito, muito dark, sabe? Poderia ser realmente umas coisas dark nessa história. Mas é uma pena que nada disso foi feito e a gente acabou tendo essa história que é bem mais ou menos. Então foi isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve e até a próxima. Falou!